Bem, boa tarde a todos. Boa tarde a todos os alunos aí da disciplina de Economia Rural, Engenharia de Agrimensura e Cartográfica. Independentemente da quantidade de alunos, eu decidi aqui que eu vou tentar aqui passar pelo menos algumas instruções, porque nós temos 10 alunos matriculados e não está aparecendo praticamente ninguém nas disciplinas. Bem, desde o início, o curso remoto ele tem uma característica, e eu tenho usado o Moodle. Vocês têm sido comunicados fundamentalmente via e-mail e via os vídeos que eu tenho preparado, com algumas das apresentações, com algumas aulas e algumas instruções. E é fundamental também que vocês tenham uma atenção redobrada na necessidade de lerem os materiais que estão disponíveis, os textos, né, que eu estou colocando aí, sobretudo os capítulos de livro referente a cada semana. Lembrando que em cada semana nós temos o equivalente a 5 aulas por semana, por conta das 9 semanas. Então, 9 vezes 5, 45 horas aula. Lembrando que dessas 45 horas aulas, nós temos que ter 15 horas de aula em atividades síncronas, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Eu quero fazer alguns lembretes aqui. Como o curso começou, nós não tivemos a primeira aula, porque eu estava com a agenda um pouco, enfim, estava cheio de eventos. Depois, na semana seguinte, foi feriado, e na semana passada nós não tivemos quórum de novo, nem metade da turma estava aqui no RNP, e hoje também nem metade está. E mais uma vez eu vou tentar aqui fazer pelo menos uma apresentação e ver se eu tiro a dúvida aí de vocês, porque a aula de hoje eu também tenho gravado. Então, assim, fazer uma nova aula para 2, 3 pessoas é bem complicado, mas enfim, eu estou gravando aqui o que a gente está conversando, porque eu vou disponibilizar lá no Moodle mais uma vez, com o objetivo de que aqueles que estão desatentos às regras e às instruções do curso percebam a seriedade que se precisa levar, mesmo que seja um ensino remoto, mas aqui existe um conjunto de regras que precisam ser cumpridas também, com o objetivo de que a gente tenha o mínimo necessário de aprendizado. Ok? Lembrando aqui, né, nós temos o Moodle aqui, então nós temos aqui a disciplina. Como vocês podem observar, eu estou colocando 5 aulas por semana, né? Então está tudo organizado aqui de maneira bem prática. Sugiro que vocês vejam aula por aula, façam as atividades, fiquem atentos a tudo que está sendo colocado lá, com o objetivo de que vocês possam ter um maior aproveitamento. A Isadora queria falar alguma coisa? Eu estou passando aqui na tela. Se vocês estiverem tendo algum problema na tela, vocês me informam que eu tento reiniciar a apresentação. Então, veja, eu já coloquei lá, então, aqui, ó, já está disponível a aula da semana passada, é uma gravação referente a uma aula que eu dei no período anterior para o pessoal de agronomia. É a mesma aula para vocês, a ementa é igual, é um curso de economia rural também. Então já está disponível lá a aula referente à semana passada, que nós não tivemos, inclusive, comentário. E nós estamos aqui nesta semana, né, aqui está aparecendo errado, o Moodle está configurando errado, mas é da semana de 16 de novembro a 22 de novembro, enfim, é a semana referente. Então, o que é que nós já temos aqui? Nós já temos aqui, na aula 16, um vídeo para vocês assistirem. Aqui já tem uma atividade, olha lá, até o dia 27/11, e aqui já tem uma outra atividade para também 27/11.
a aula de hoje e aqui também leituras que vocês precisam fazer com o objetivo de compreenderem noções de micro e noções de macroeconomia. Então, o que é que acontece aqui? Eu quero fortalecer aqui algumas questões que estão escritas desde a primeira semana, mas eu agora vou deixar aqui de maneira falada para que vocês possam também gravar essa questão. Que é o seguinte, nosso curso ele vai ter 10 atividades valendo 5 pontos e 2 avaliações valendo 25, fechando 100 pontos. Então, cada semana vocês têm pelo menos uma atividade, ou 2 atividades, ou às vezes não tem nenhuma atividade. Mas lembrando aqui, há uma dúvida que a Gabriele perguntou, eu sempre faço uma explicação, Gabriele, das atividades, e as atividades eu sempre dou pelo menos uma semana para vocês realizarem ela. Então, vocês nunca serão surpreendidos com uma atividade de hoje para amanhã, mas vocês vão ter essa atividade pelo menos, no mínimo, 7 dias para executarem ela. E aí eu vou mostrar aqui uma coisa, porque como a gente não teve a aula passada, eu vou começar a aula de hoje fazendo uma apresentação. Então, veja, como é um curso de economia rural, eu dei para cada um de vocês um estudo de caso. Cada um tem uma cultura e vocês vão fazer essas atividades de maneira individual, cada um fazendo a sua cultura. Então, eu selecionei a minha cultura, que é do Sisal, porque é uma cultura que eu fiz uma dissertação de mestrado, então eu já domino ela. Então, veja, nessa aula 17, estudo de caso, vocês vão montar a apresentação da cultura de vocês. E vocês vão se basear nessa aula número 13, que eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês como é que é essa aula número 13. Então, vocês vão, na parte de economia, vocês vão analisar como funciona a cadeia produtiva do produto. Então, um é leite, o outro é carne, o outro é soja, o outro é milho. Vocês vão analisar a cadeia produtiva. Então, no caso aqui do sisal, se vocês forem ver, aqui eu narro como é a cultura, né? O sisal é uma planta de origem mexicana, como ela é plantada. É um exemplo de um caso na Bahia. Então, como é feito o corte do sisal, como é feito a densidade do sisal, como é feito o primeiro corte, o segundo, ou seja, vocês vão analisar toda a cadeia produtiva, desde o plantio até a preparação do solo, até a colheita e depois a venda. Então, aqui eu faço toda essa análise da cadeia. Então, no máximo uma página e meia, do qual vocês vão explicar como funciona a cadeia produtiva. Portanto, a análise da cadeia econômica. Aqui vocês não estão fazendo, aqui vocês não estarão fazendo uma análise de agronomia. Longe disso. Aqui é uma análise de como funciona a cadeia produtiva, como começa, para quem, como é que faz, quanto que faz, para quem que realiza, para quem que você vende e como isso chega depois no consumidor com um produto final. Então, aqui eu faço também o sisal, depois vai lá no final virar fios para a indústria, tapetes, enfim, vão virar produtos para o consumidor final. Então, todas as explicações relativas a essa atividade, elas estão disponíveis no Moodle. Então, na aula 17, vocês vão se basear na aula 13. E a atividade 18, que vale mais 5 pontos, então, nessa semana, até o dia 27, vocês podem entregar. Você, então, aqui tem, nessa semana, 2 atividades valendo, portanto, cada uma 5 pontos. Então, aqui, só vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Então, aqui estão as regras, aqui está o arquivo modelo para vocês se basearem. Então, está tudo certinho. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo e-mail, pelo Moodle ou pelo meu contato lá de WhatsApp, que está disponível nos e-mails. Lá embaixo, na assinatura do e-mail, tem o meu WhatsApp. Vocês também podem enviar mensagens que eu respondo sempre o mais rápido possível. Então, nós temos aqui. Então, e na atividade 18, que é o estudo de caso ciclo produtivo da cultura, já é uma atividade mais simples, que vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão analisar a cadeia produtiva,
mas dessa vez vocês vão analisar através de fotografias. Então, ó, o sisal, como é a cultura do sisal? Eu planto o sisal, olha lá, ele é uma planta que cresce em qualquer lugar seco, é uma planta bem rudimentar. Aí eu corto o sisal e carrego lá com os burrinhos ainda, é bem rudimentar o processo de produção. Aí eu desfibro o sisal, né, numa máquina também artesanal dentro da propriedade rural. Depois eu seco o sisal no sol mesmo, então se utiliza o secamento livre, né? Você usa a natureza para secar. Depois você seleciona e bate o sisal e depois você enfarda e depois ele vira, por exemplo, um tapete. Então, nessa segunda parte, vocês vão fazer uma análise da cadeia produtiva a partir de fotografias. E eu vou voltar aqui e vou lembrar para vocês que eu tinha, como é uma turma muito pequena, eu selecionei lá os produtos disponíveis. Deixa eu botar aqui, voltar aqui. Na verdade, ficaram grupos de trabalhos, mas ficaram individual. Então, o Bernardo vai fazer essa atividade para o algodão, a Bianca para o café, a Gabriele para a cana, a Isadora para a carne, o Jefferson para o leite de vaca, o Matheus para o milho, a Patrícia para a soja, o Wellington para o tomate e a Yasmin para o trigo. Então, cada um terá aí que realizar uma atividade diferenciada nesse sentido para fazer essa análise de cada produto dentro desse conceito de uma disciplina de economia rural. Eu sei que vocês são de agrimensura, mas como vocês depois lá na frente vão trabalhar com um conjunto de atividades, entre elas atividades rurais, eu acho que é importante vocês terem essa compreensão, ainda que não seja o objeto, o foco de estudo do curso de vocês de engenharia, mas enfim, aqui a gente está mesclando, na verdade, duas áreas de estudo que vocês precisam ter. Vocês estão aqui aprendendo sobre economia e também estão aprendendo sobre questões ligadas ao mundo rural, ao mundo agronômico, enfim, a agropecuária, como a gente chama na economia. Alguma pergunta, alguma dúvida em relação a isso? Alguém gostaria de fazer algum questionamento, está com alguma dúvida? Isadora botou aqui que está tudo certo. Deixa eu só ver quem está aqui. Chegou aqui o Jefferson, o Matheus. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Jefferson. Então, o Jefferson chegou, o Matheus chegou. Lembrando mais uma vez que as atividades síncronas como essa são atividades obrigatórias. É importante a presença e é importante que vocês participem, aproveitem sempre para tirar dúvidas, enfim, enfim. Eu mandei também uma mensagem essa semana, ontem, quer dizer, hoje de madrugada, mostrando para vocês que a nossa avaliação será, a nossa primeira avaliação será daqui 2 semanas. Será uma avaliação em que vocês vão realizar atividade também remota, vocês vão ter 2 dias, e sobre tudo que a gente tem tratado. Então, é fundamental que vocês leiam também, porque o ensino à distância, ele envolve que o aluno seja muito mais protagonista do que o professor. Então, por exemplo, nós vamos fazer a aula de hoje, Introdução à Economia, e vamos ver se terminamos na semana que vem. Mas nessa aula aqui, número 20, Noções de Macro e Micro, vocês vão ler esses 2 materiais pequenos que eu escrevi para um livro didático de economia, e aí vocês vão ler, e na semana que vem, para outra semana, para daqui 15 dias ou 20, vocês terão mais duas atividades, mais 2 listas de exercício que vocês vão ter a oportunidade de, portanto, colocar em prática o que vocês leram. Então, é assim que funciona, mais ou menos, aí, o ensino à distância. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, deixa eu preparar aqui. Preparar aqui a apresentação.
vocês possam acompanhar aí com bastante atenção. Ok? Então, se vocês tiverem algum problema de visualização, vocês me informam que eu tento recolocar a apresentação. Bem, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre questões introdutórias de economia. Essa aula está baseada lá no livro de Vasconcelos, 2006, página 3 a página 20, referente ao capítulo 1. Eu estou colocando as sessões e os capítulos para vocês lerem com bastante tranquilidade. Então, o material está aí organizado já nessa semana, referente a esse capítulo, que é o capítulo 3 ao capítulo 20. Então, a ideia de hoje é abordarmos algumas questões introdutórias sobre a economia. Vocês já viram nas primeiras aulas que eu deixei disponível algumas questões que já são fundamentais à compreensão. Então, vocês viram quem são os agentes econômicos, eu já deixei disponível o vídeo. Vocês viram uma evolução, ou seja, viram a questão de que parece que a economia está em tudo na nossa vida. Depois viram o avanço, tem na aula 9 o avanço da economia e da percepção do que é economia e do que é capitalismo, enfim, nos últimos 300, 400 anos, ok? Desde antes da Revolução Industrial até os dias atuais. Viram algumas questões relativas às ideologias que existem na economia, né? Como fazer economia, uma breve história do capitalismo também, enfim, e viram os agentes econômicos. E hoje nós vamos partir para uma conceituação que é muito comum nos livros de introdução à economia e que permitem ter um entendimento da economia a partir de alguns conceitos que são fundamentais. O primeiro é o seguinte: a economia ela é uma ciência social aplicada, ok? E, portanto, é uma ciência que estuda, ou pelo menos busca, compreender as necessidades humanas. Então, a economia ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social aplicada. Portanto, ela lida, em muitos aspectos, com a compreensão de como as necessidades humanas elas são atendidas. Então, por exemplo, quando você tem um período eleitoral como nós tivemos até ontem, na verdade, a busca dos políticos é a busca do uso da economia como parte daquilo que tem capacidade de atender às necessidades da sociedade. Por quê? Porque tudo vai resultar na obtenção de recursos econômicos, enfim, na compreensão de como funciona a dinâmica econômica. Porque, querendo ou não, todos os temas ligados à nossa vida humana hoje estão caindo de uma maneira ou de outra em questões econômicas, como a restrição orçamentária, a necessidade do emprego, a necessidade de mais recursos para a saúde, a necessidade de você ter uma educação para você depois atender ao mercado de trabalho. Então, tudo isso vai acabando resultando em temas que são temas que nós, economistas, tratamos, ou melhor, abordamos com uma certa regularidade. Mas há uma compreensão de que nós precisamos entender que os recursos econômicos eles são restritos. Nós não temos recursos econômicos para tudo. Portanto, uma das coisas que é muito comum você encontrar nos manuais de economia é encontrar a ideia da escassez de recursos produtivos, ou seja, é a compreensão de que nós temos necessidades ilimitadas, mas nós temos recursos que eles têm limite, os recursos acabam, a água acaba, o dinheiro acaba, a capacidade de uma empresa se financiar acaba, enfim, você tem a fábrica, ela tem um limite de produção, o serviço ele tem um limite para ser prestado, e aí
você tem um limite desses recursos produtivos e que, portanto, gera uma necessidade de você entender como organizar esses recursos de uma melhor maneira. E aí, nos manuais de economia, nós temos sempre quatro grandes recursos produtivos que são pontuados, que é a mão de obra. Então, a mão de obra ela tem limite, a gente não tem trabalhadores numa quantidade infinita, portanto, nós precisamos entender o que é isso. Nós temos o capital, que seria o dinheiro, né, as máquinas, a capacidade tecnológica, enfim, aquilo que exige recurso, que na economia se convenciona chamar de capital. Nós temos a terra, que está muito ligada às atividades agropecuárias, mas a terra também você tem um limite, por exemplo, você tem um limite para você plantar, você tem um limite para você criar animais, não tem como você fazer uma atividade agropecuária sem mediar essa necessidade de compreender que os recursos naturais eles têm um limite, isso tem um impacto na economia, e você também tem os limites ligados à questão das matérias-primas também. Então, esse é um outro recurso produtivo que precisa ser considerado, que precisa ser compreendido no sentido de que ele também tem um limite. Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta, alguma questão? Pois bem, assim, convenciona-se dizer que o objeto de estudo da economia é muitas vezes a questão ligada à escassez, ou seja, de dizer que a economia, o desafio da economia é ver as necessidades da sociedade, ver os recursos que muitas vezes são limitados e tentar fazer um encontro dessas equações no sentido de compreender como, de fato, economizar ou alocar melhor os recursos da sociedade. Então, por exemplo, toda vez que você tem ainda, em qualquer sociedade, um crescimento populacional, esse crescimento populacional, ou seja, à medida que nascem cada vez mais pessoas, você tem a necessidade de atender cada vez mais necessidades básicas. Então, por exemplo, quanto mais a população cresce, mais significa que a sociedade precisa produzir mais alimentos e distribuí-los de uma melhor maneira. E aí você tem necessidade de higiene, necessidade de novos empregos, e você tem a evolução tecnológica. Então você tem não só, por exemplo, uma população que cresce, mas você tem uma inovação tecnológica que cria cada vez mais novas necessidades. Então veja, um dos grandes desafios da sociedade hoje é você ter, por exemplo, emprego. Por quê? Porque com o uso da tecnologia significa que você hoje tem várias atividades econômicas que são poupadoras de empregos. Mas você tem crianças nascendo, jovens chegando ao mercado de trabalho, e você tem fábricas, você tem empresas empregando cada vez menos. Então esse é um problema que precisa ser, que é um desafio da economia, e é um desafio que precisa, portanto, de uma compreensão de como resolver. Então é um problema que a economia tenta estudar, enfim, tenta dar saídas e soluções. Então, por quê? Porque se a gente tiver uma sociedade onde você não tem recursos escassos, se todos os bens naturais enfim, forjados pelo homem, produzidos pelo homem, pelas suas indústrias, por aí vai, se tudo isso fosse abundante, nós não tivéssemos uma série de produtos com limitações, se a gente não tivesse uma série de produtos com limitações, deixa eu só ver aqui, que acho que minha câmera caiu. Vocês estão me ouvindo?
Então, minha câmera caiu aqui, deixa eu ver se eu consigo retornar ela. A aula síncrona tem essas... Se os recursos eles são infinitos, voltou aqui agora tudo, se os recursos eles são infinitos, você não tem um problema econômico, tá? Porque você pode atender a necessidade de todos. Então, olha, os recursos são infinitos, então, por exemplo, não há necessidade de pessoas passarem fome, você vai ter moradia para todo mundo. Se os recursos são infinitos, significa que aqueles que são desempregados eu posso distribuir riquezas, porque as riquezas são infinitas, elas não vão acabar. Eu não tenho um problema de alocação distributiva. Então, consequentemente, você não terá, portanto, a necessidade de estudarmos questões econômicas, ok? Então, por exemplo, essa questão sempre me lembra uma pergunta que está aí ao final da apresentação, como o objeto de estudo da economia se relaciona atualmente com os temas de sustentabilidade. Então, na verdade, as temáticas de sustentabilidade estão provando esse conceito que se convencionou na economia, de falar que a economia estuda escassez, porque a sustentabilidade prova justamente que nós vivemos numa sociedade com recursos escassos e esses recursos precisam ser gerenciados de uma maneira bastante parcimoniosa, bastante econômica, porque as coisas têm limite e uma hora acabam. Então, esse é um desafio dos estudos econômicos, é justamente saber como alocar melhor os recursos da sociedade. Então, tudo tem um limite e como tudo tem um limite, como a economia é uma ciência social aplicada, não é uma ciência exata, consequentemente, cada sociedade no mundo tem uma forma de resolver os seus problemas econômicos de maneira diferente, porque justamente é uma ciência subjetiva, uma ciência que está sujeita não só às questões culturais, econômicas, políticas, enfim, ao projeto da sociedade nacional e por aí vai. Então, isso mostra aí a complexidade que é a temática de economia. E dentro desse conceito, quando você tem a questão da escassez e você, portanto, precisa resolvê-las, o que acontece? Você tem aí pelo menos 3 problemas que precisam ser resolvidos. Então, se eu tenho necessidades infinitas da sociedade, mas os meus recursos eles são limitados, eu tenho aí um gap, eu tenho um espaço, de um vácuo, que precisa ser resolvido e que precisa ser resolvido compreendendo esses problemas econômicos. E veja, todas as sociedades, qualquer tipo de sociedade, independentemente da organização econômica, do regime político, todas as sociedades precisam fazer opções, assim como nós também, como indivíduos, precisamos fazer opções. Nós precisamos fazer opções, por exemplo, de como gastar os nossos recursos. Então, dentro dessa ideia, todas as sociedades também precisam fazer uma reflexão de como elas vão gastar os seus recursos, porque como não há recurso para tudo, as coisas precisam ser, é preciso tomar uma decisão de como produzir. E isso cabe também para a sociedade capitalista. Várias sociedades capitalistas, elas têm vários problemas de alocação de recursos. E aí vem as 3 questões aí, né? O que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Então, são 3 perguntas clássicas, né, dentro dos manuais de economia, e que introduzem a economia como uma ciência que busca responder isso aí. O que eu vou produzir? Dado que eu não tenho recurso para tudo, o que eu vou escolher produzir? Ou quais serão as minhas prioridades em termos produtivos? Essa é uma coisa. A segunda coisa, como que eu vou produzir? Eu vou usar mais mão de obra, menos mão de obra? Eu vou usar mais trabalhadores, menos trabalhadores? Eu vou usar mais recursos naturais, menos recursos naturais? O que eu vou escolher? E tenho para quem produzir, ou seja,
dado que você tem uma sociedade com pessoas, você tem que escolher qual é o público que você vai destinar a sua produção. Então, essa escolha precisa ser realizada. Então, por exemplo, numa sociedade capitalista, em geral, as escolhas para quem nós vamos produzir é para aqueles que têm recursos. Então, quem tem recursos disponíveis fazem uso dos produtos, fazem uso dos bens e serviços. Quem não tem dinheiro fica excluído desse processo de participação aí. Alguma pergunta até aí? Alguma dúvida? Estou vendo aqui que a maioria de vocês só está ouvindo. É importante também, quando tiver dúvida, vocês terem o microfone ativado para não ficar uma aula em que só eu falo e vocês participam um pouco. Enfim. Então, o que acontece? Nós temos aí, portanto, dentro desse problema, que resolver isso aí. Ó. Então, por exemplo, uma sociedade ela quer produzir, e aí é um conceito que vem de exemplos ligados, por exemplo, a um momento de guerra, onde uma sociedade está lá sob estresse de um conflito armado e ela precisa decidir, eu vou construir uma fábrica de canhões ou uma fábrica de manteiga? Porque não dá para, no mesmo lugar, construir fábricas que produzam comida ou que produzam armas. Então a sociedade ela faz uma escolha. Quanto que eu vou produzir de armas ou quanto eu vou produzir de comida? Ainda que esse seja um conceito complicado, né? Ou seja, o que é mais importante numa guerra? O soldado está armado, mas com fome, ou está, ou está bem alimentado, mas sem arma? Então é complexo. Então é preciso realizar uma alocação que tente atender esses dois interesses de maneira diferente. Ou seja, soldado sem arma morre e soldado sem comida também morre. Então, como que a gente vai alocar esses recursos de maneira equilibrada a resolver esse problema econômico e a sociedade não sofrer um prejuízo por completo? A questão de como produzir, muitas vezes, vem justamente na ideia de qual fator de produção é o fator mais utilizado para a realização. Então, a produção que eu opto, eu vou resolver o problema econômico do como produzir utilizando mais capital, mais trabalho, mais terra. Então, se você vai nos países avançados, por exemplo, como o Japão, eles resolvem o problema de falta de mão de obra com capital. Então, por isso que você tem muita tecnologia, muito maquinário, muito serviço utilizando robótica. Por quê? Porque você está resolvendo um problema de escassez de mão de obra jovem. Já num país mais simples, você pode contratar 100, 200 trabalhadores, porque você tem trabalhadores jovens e trabalhadores a um preço razoável, o que em outros lugares não tem. Se você vai na agricultura, a agricultura ainda precisa de muitas extensões de terra. Então, você aí tem a terra como um elemento fundamental para o processo de produção. E para quem produzir, como eu falei, vai depender também desse conceito de sociedade, né? Ou seja, como a sociedade quer, ou seja, os seus produtos, tudo aquilo que você opta por produzir, beneficiará quem no processo de distribuição desses produtos? Os trabalhadores, os capitalistas, os proprietários de terra? Quem será beneficiado? O mercado interno, o mercado externo, a região A, a região B? Então, por exemplo, quando vocês observam aí o preço dos alimentos subindo de maneira absurda, elas não estão subindo de maneira absurda porque não tem alimento. Não tem. Só que como o cara que produz soja, ele produz carne para vender para o exterior, ele quer aqui nos cobrar o que ele ganha no exterior. E logo fica caro para a gente, por exemplo, comprar um bife ou comprar uma picanha, porque o cara que produz a picanha, ele pensa em vender para o cara da Europa, ele pensa em vender para o cara do Canadá, e logo ele vai cobrar. Então, a produção ela é pensada para o exterior, ela não é pensada para o mercado interno. Então, essa é uma forma de resolver algum problema econômico. Então, a gente precisa ter bastante consciência de como a sociedade, portanto, ela é organizada nesse sentido. Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta, alguma questão?
Então, resumindo, deixa eu só aqui ver uma coisa aqui. Bem, então, o que nós temos aqui, resumindo? Resumindo, nós temos o seguinte, nós temos, portanto, uma sociedade com necessidades limitadas, certo? Quase que infinitas, mas os recursos, eles são limitados. Então, se eu tenho necessidades limitadas e recursos escassos, o que eu tenho? Eu tenho um problema de escassez. Então, não tem recursos para tudo. Então, se eu não tenho recursos para tudo, eu tenho que começar a fazer escolha, igual você aí. Você quer comprar 10 coisas, mas você só tem dinheiro para 3. Você tem escassez. 7 você não vai conseguir atender. E aí você tem que fazer a escolha. Qual das 7 eu vou atender? Quais são as 3 escolhidas? Então, você precisa fazer isso na sociedade. Então, necessidades ilimitadas, recursos são escassos, isso produz uma escassez na sociedade, e aí você tem que fazer um processo de escolha. E esse processo de escolha você faz respondendo pelo menos 3 perguntas. O que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Então, é basicamente essa ideia dessa parte introdutória que nós estamos aí abordando. Ok? Então, esse seria um resumo do tal do objeto de estudo que a economia tem. E veja, e basicamente, quando a gente vem para algumas questões econômicas, nós vamos nos deparar claramente com algumas questões que são fundamentais para a compreensão da economia. Então, veja, uma das questões, ou seja, quando você responde aquelas 3 perguntas, o que, quanto produzir, como produzir, para quem produzir, você vai responder em partes como a sociedade se organiza economicamente. Então, como as sociedades resolvem os problemas econômicos? A resposta está na organização econômica. E aí, há basicamente 2 formas de se organizar uma sociedade. Eu posso organizar uma sociedade mais centralizada, mais planificada, ou eu posso organizar uma sociedade mais descentralizada. Então, esses são conceitos, digamos assim, extremos. Uma sociedade altamente centralizada de um lado e uma economia totalmente descentralizada de mercado por outro. Então, basicamente. Então, esses são, digamos assim, os tipos perfeitos de como se organizar uma sociedade. Mas o problema é que hoje, em dia, praticamente todos os países, eles fazem um misto entre economia de mercado e economia planificada. Isso quer dizer que você tem sempre, na realidade, sistemas intermediários. Então, quando você ouve aí na televisão, talvez membros do governo aí agora que virou moda falarem que a gente tem que ter uma economia de mercado, uma economia livre, uma liberdade, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Por quê? Porque em algumas questões econômicas você sempre tem uma organização do Estado. Portanto, na verdade, o que existe hoje muito, na grande maioria dos países, com pouquíssimas exceções, sempre são sistemas intermediários, ou seja, onde eu tenho livre mercado, onde eu tenho liberdade para consumir algumas coisas, mas em outras eu tenho a intervenção do Estado. Eu tenho a intervenção do governo. Em alguns mercados, eu tenho o governo atuando e o governo, muitas vezes, escolhendo, por exemplo, como eu vou consumir. Então, por exemplo, isso pode acontecer, isso acontece, por exemplo, com a nossa energia elétrica. Eu não escolho de quem eu posso comprar minha energia elétrica. O Estado criou uma regra que somente uma empresa fornece energia em um estado e nós todos somos obrigados a usar. Então, isso teve intervenção do Estado. O Estado criou essa construção, ele obrigou, ele criou essa lógica por uma série de razões econômicas. Eu não tenho liberdade. Então, eu posso ter liberdade, por exemplo, para comprar roupa. Enfim, eu tenho uma ou outra liberdade, livre mercado, né?
Então, essa ideia que, às vezes, alguns membros do governo vendem, de que nós temos que caminhar para uma sociedade livre, isso não existe em nenhum lugar, não existe na Europa, não existe nos Estados Unidos. O que existem hoje são regimes intermediários. Então, alguns problemas econômicos, quem resolve é o mercado privado, mas outros problemas econômicos, quem resolve é o Estado. Ok? E é assim como você tem essas opções econômicas. E veja, não confundir isso com regimes políticos, democracia, ditadura, socialismo, comunismo, que esse é um outro erro. Isso é um outro erro. Então, por exemplo, o Brasil aqui durante, por exemplo, às vezes também a gente ouve aí nos noticiários, o Brasil vai virar comunista. Isso não existe. Isso não existe. Por exemplo, o Brasil na ditadura militar era uma ditadura politicamente, mas você tinha no Brasil uma sociedade capitalista. O Brasil sempre foi capitalista, foi muito capitalista, por sinal. Foi a época de ouro do capitalismo no Brasil, foi a época da ditadura militar. Então você pode ter organizações econômicas voltadas para o capital, que podem ser ditaduras, mas que podem ser também democracias, assim como você pode ter regimes mais sociais, que são mais democráticos e não ditadura. Então, se você for, por exemplo, na Noruega, na Suécia, na Finlândia, você vai ver organizações econômicas muito centralizadas, o Estado cuida de muita coisa, o Estado manda, o Estado emprega uma barbaridade, por exemplo, acho que na Suécia 60% da sociedade é empregada pelo Estado, os outros 40% é mercado, mas ali você não tem uma ditadura, você tem uma democracia. Então, regime econômico é uma coisa, regime político é outra coisa, e vocês precisam ter isso aí bem organizado para não confundir achando igual. Você pode ter você pode ter um partido político de esquerda, mas ele também é capitalista, e você pode ter um partido de direita que pode ser mais centralizador. Então, isso pode acontecer, e vários exemplos aí internacionais mostram que você não tem regra para como se organiza a economia e como se organiza, enfim, os regimes políticos. Então, essa é uma diferenciação que precisa ser feita. Ok? Alguma pergunta aí, alguma dúvida? Vou ver aqui que eu acho que o Matheus saiu. Ok? Portanto, hoje, quando você vai, inclusive, para economias de mercado, você vê aqui que nas economias de mercado você tem duas situações. Você tem aquela economia de mercado considerada utópico, isso, sem interferência do governo. Não existe um país do mundo em que o governo não interfira na economia. Todos têm algum grau de interferência ou interferência em algum mercado considerado estratégico. Nenhuma economia deixa com que o mercado resolva tudo, até porque o mercado é medroso, o mercado não consegue resolver tudo, o mercado tem dificuldades para solucionar algumas questões. E é muito comum você ter, que é o que a gente mais encontra, economias de mercado, mas com interferência do governo, o que acaba sendo as chamadas economias de mercado mista, que, por exemplo, o Brasil é isso. O Brasil não é comunista, o Brasil é um país capitalista, onde o capital prevalece, onde boa parte das atividades econômicas dependem da iniciativa privada. Mas você tem em vários mercados uma elevada interferência do governo. Ok? Então é preciso ter isso. Então, por exemplo, quando você está aqui numa universidade pública, é o governo interferindo no mercado de educação. Podia fechar todas as universidades públicas e deixar só o mercado resolver. Resolve aí o que vocês querem oferecer, onde vocês querem oferecer, e o governo não vai se meter nisso. Então, veja que não é isso que acontece em nenhum lugar do mundo. Alguns setores do mercado, o Estado se mete, outro, o Estado deixa com que o mercado privado resolva. Por exemplo, o governo não tem loja de roupa, ele não tem uma loja C&A, Riachuelo. Isso aí quem resolve é o mercado, ele não julga
importante ter esse. Mas o governo tem universidades, o governo tem bancos, o governo tem empresas de petróleo, o governo ele tem, enfim, ele tem agências de fomento à ciência e tecnologia, o Estado ele tem algumas empresas de telecomunicação, fornecimento de energia, o Estado tem estrada. Imagine também se você deixar assim, as estradas agora vão ser todas construídas pela iniciativa privada. Então façam as estradas que vocês quiserem. A iniciativa privada só vai fazer a estrada numa cidade que liga uma cidade grande a outra cidade grande. E aí nós que estamos aqui numa cidadezinha mais ou menos, nós não vamos ter estrada, porque não tem interesse comercial, não tem interesse econômico. Então, a economia de mercado ela também tem uma série de problemas. Uma série de problemas que muitas vezes você não vai ouvir na televisão, porque não me parece que seja legal se falar que tem aí, que se comentar que a economia de mercado tem esses problemas. E aí a gente só ouve, principalmente desde o governo passado, que é mais assim, a capitalista mesmo declarado, você vê que eles só frisam o lado bom da sociedade. Alguma dúvida aí, alguma pergunta? Pois bem. Então, veja, num sistema de concorrência pura, o que é que nós temos? Nós temos aí o chamado laissez-faire perfeito. Né? Era uma expressão usada por escritores franceses, né? Laissez-faire, laissez-passer, né? Deixar e fazer, deixar e passar. Ou seja, na ideia de que você teria economias em que você teria uma competição perfeita, que é a chamada mão invisível de Adam Smith, do qual é o seguinte, amigão, para que o Estado? O Estado enche o saco, o Estado atrapalha. Deixe os agentes econômicos resolverem o que eles querem fazer. Ok? Deixa. Não há necessidade de intervir. O mercado se equilibra. O mercado se equilibra. Os preços é a melhor forma de dizer aquilo que é bom e aquilo que é ruim no mercado. Porque, por exemplo, se você tem um produto que a sociedade gosta, esse produto é vendido, ele tem um preço, enfim, você consegue comprar e vão ter pessoas que produzir. Você pode ter um outro produto que ninguém consome, ninguém deixa, ele morre. Só que a gente sabe que há várias coisas numa sociedade e para o funcionamento da sociedade que não podem ficar à deriva, do mercado privado, porque o mercado privado ele destrói vários produtos, vários serviços que são essenciais, porém não tem razões econômicas. A razão econômica ela não funciona. Enfim, a gente poderia aqui ter vários exemplos. Mas, no modelo de economia de mercado de concorrência pura, que você não encontra em nenhum lugar do mundo, você tem essa interpretação, ou seja, a interpretação de que o mecanismo de preços organiza a sociedade livremente, e que nós aqui numa sociedade, nós somos capazes de resolver os nossos problemas econômicos, nós somos capazes de alocar as riquezas da melhor maneira, porque é uma mão invisível que nos motiva a sempre buscar o melhor, e ao buscar o melhor para mim, eu busco o melhor para a sociedade, o que hoje em dia se prova, né, na economia do século XXI, nós observamos que isso, na verdade, é uma falácia, porque há vários problemas econômicos que as sociedades capitalistas mais ricas do mundo, como os Estados Unidos, eles não conseguem resolver. Há vários problemas que eles não conseguem resolver, mesmo sendo uma economia capitalista, uma economia de mercado, e uma economia que precisa do Estado. Então, agora, na pandemia, ficou provado que quando as empresas não puderam funcionar, se elas não tivessem a ajuda do Estado, elas todas morriam. Então, mostra que o mercado precisa de um organizador da economia de uma maneira a criar um certo equilíbrio em determinados momentos. Neste modelo que não existe, que é a concorrência pura, que seria um modelo ideal, os produtores decidem o que e quanto produzir, de acordo com o preço dos bens.
Então você vai ter um grande incentivo para a produção de produtos que você tem interesse comercial. O como produzir é resolvido no âmbito das empresas, que vão tratar isso de forma da chamada eficiência produtiva. E é decidido no mercado de fatores de produção para quem produzir. Então, quem tem renda para consumir, consome. Quem não tem renda para consumir, não consome. É simples assim, dentro dessa economia de mercado. Então, isso aí é um problema. Você cria problemas sociais graves. Você cria problemas sociais graves porque você pode ter dificuldades na produção de certos produtos. E esses produtos podem não atender à sociedade e logo a sociedade passar por certos apertos porque você resolveu não ter esse produto, ok? Alguma dúvida aí, por enquanto? Então vamos seguindo aqui. Então veja, na concorrência pura, o sistema de concorrência pura é baseado na filosofia do liberalismo econômico, que defende a soberania do mercado. Portanto, a intervenção do Estado é um baita pecado, isso aí atrapalha, enfim. O Estado, ele é um complicador, e aí eles acreditam que o Estado só deve ser o guardião da moeda ou que deve manter estabilidade monetária, ok? Então, é basicamente isso. E às vezes eu acho que o nosso ministro da Economia atual, ele pensa muito isso. O cara vive num mundo de Nárnia, ou seja, a ideia de que o Estado tem que sair de tudo, de que você privatiza porque o Estado atrapalha, de que o Estado não tem que ajudar, de que o Estado não tem que apoiar, você vai criar, e a pandemia está mostrando isso, você vai criar uma sociedade cheia de problemas, porque uma coisa que vocês têm que ter sempre em mente é que o mercado privado, o agente econômico privado, ele é medroso. Ele só investe, só faz aquilo, porque ele tem um grau de certeza de que ele vai ter o retorno do seu capital. Ele não vai se arriscar. Portanto, se ele não se arrisca em certas coisas, quem que tem que se arriscar? O Estado. O Estado ele pode correr risco. Por quê? Porque o Estado não funciona dentro de uma lógica econômica. O Estado ele pode até quebrar, mas o Estado ele não fecha. Ele é uma instituição que não fecha, ele não acaba. Diferente de uma empresa que realmente, se não tiver lucro, se não tiver rentabilidade, ela quebra e fecha. Mas isso não acontece com o Estado. O Estado é um agente que, mesmo em dificuldades econômicas, ele continua funcionando, ele continua existindo e, portanto, ele é o que pode mais correr risco. E veja, numa situação de economia de concorrência, uma economia de mercado do tipo perfeito de concorrência pura, portanto, olá, o que, quanto produzir, como produzir, para quem produzir, é resolvido pelo mercado. Então, as empresas decidem como produzir, os mercados de bens e serviços, o que e quanto produzir, e o mercado de fatores de produzir para quem produzir, e, consequentemente, você tem um abastecimento da sociedade pelas unidades produtivas de maneira livre e restrita. Ou seja, o próprio ambiente econômico decide tudo que será feito e tudo que não será feito, independentemente de quais sejam os resultados coletivos desse conjunto de atividades. Então, assim, dane-se os resultados coletivos, o que se importa é uma empresa vai decidir o que produzir, quanto produzir, como produzir, de acordo com o que ela tem capacidade. E a sociedade, por si, ela vai ter os retornos daquilo que é possível dentro do seu nível de renda. Então, se você não tem renda, o problema é seu, você está excluído e a gente não quer saber de você. E se você tem renda, você é incluído no sistema de consumo e, consequentemente, dentro do processo de escolha, dentro do processo de funcionamento dessa sociedade. Então, é basicamente isso aí o que esse modelo tem. Então, eu estou gravando a aula, depois, se vocês quiserem assistir novamente e darem uma olhada com bastante atenção a esse gráfico, mas lembrando que tudo isso aqui está na leitura que eu indiquei no começo dessa aula. Eu falei lá qual é o livro em que a gente se baseou, o livro-texto que está baseado nessa apresentação. E aí, como eu tinha falado, você tem várias críticas a esse sistema de concorrência pura.
você tem um problema ligado à simplificação da realidade. Então, esse modelo ele não existe, um modelo onde não existe Estado, é impossível. O Estado ele é parte importante da sociedade. O mercado sozinho não promove perfeita alocação de recursos, é o que eu falei. O mercado só vai escolher aquilo que dá rentabilidade, aquilo que não dá, dane-se, não é feito, fica abandonado. E a gente sabe que, felizmente, uma sociedade não pode funcionar assim. Então, você tem que fazer uma alocação de vários recursos que muitas vezes a gente pode até achar que não é eficiente, mas ele precisa ser feito. Igual, vocês, por exemplo, você tem na universidade pública um monte de cursos universitários que são importantes, mas que se você for para o setor privado, esses cursos não vão ser oferecidos, porque eles não têm interesse econômico. Então, você nunca vai ver uma universidade particular com um curso de filosofia, artes, porque isso não interessa economicamente. Você só vai poder estudar engenharia civil, engenharia cartográfica e agrimensura também não dá dinheiro. Então, é só engenharia civil, engenharia mecânica, medicina, direito e administração e acabou. O resto é o resto. Então, o mercado ele não oferece uma alocação perfeita, ele só se importa com o que é viável economicamente. Então, ele não se importa com aquilo que não é viável economicamente. E, inclusive, o mercado sozinho não promove a perfeita distribuição de renda. Na verdade, o mercado ele concentra a renda. E é por isso que você tem que ter o Estado para redistribuir essa renda. Por isso que o Estado cobra impostos. Porque eu tiro impostos da região mais rica e levo impostos para a região mais pobre. Para que esses impostos façam as correções sociais necessárias. E veja, os preços nem sempre flutuam livremente. É uma crítica do sistema de concorrência pura, porque aqui você também pode ter uma série de imperfeições que podem afetar o funcionamento dessa sociedade, como, por exemplo, o poder dos sindicatos, os monopólios. Enfim, você tem uma série de coisas que precisam ser consideradas. Alguma dúvida em relação a esse modelo? Pois bem, vamos agora ao sistema misto. Então, o sistema misto é um sistema que ele é o mais encontrado. Você tem uma sociedade, uma economia de mercado, dentro de um sistema misto em que você reconhece que o Estado ele pode influenciar na economia. Então, veja, com a Revolução Industrial, predominou um sistema de mercado muito próximo da concorrência pura. Mas veja, à medida que a Revolução Industrial ia avançando, a sociedade ia ficando mais complexa. As necessidades de sobrevivência humana nos centros urbanos se tornaram uma coisa assim, enfim, altamente complexa. E, consequentemente, se percebe que o mercado, ele sozinho não garante que a economia opere sempre com pleno emprego, por exemplo, dos recursos, mesmo em períodos de crise. Então, por exemplo, você agora tem um tempo de pandemia em que você tem 14, 15 milhões de desempregados e mais de 30 milhões de subempregados ou empregados informais. Então, você tem 40 milhões de pessoas do qual o mercado não está garantindo a sobrevivência dessas pessoas. E aí muitos vão defender que é preciso mais mercado. Talvez sim, talvez não, ou talvez você precise de políticas públicas que façam esses mercados funcionarem melhor e empregarem mais. Então, o sistema misto, ele é um sistema que você encontra muito mais na realidade, inclusive nos países, em vários países ricos, você tem a presença você tem a presença de um sistema misto, porque o sistema misto reconhece que o mercado ele tem limites e reconhece que o Estado tem limites. Porque quando a gente for ver a economia centralizada também acredita demais que o Estado é capaz de fazer tudo, e a gente sabe que também o Estado ele não é capaz de atender a todas as necessidades da sociedade, até porque a sociedade, em vários aspectos, enfim, ela mesma gosta de escolher, ela mesma gosta de tomar as suas decisões, e muitas vezes o Estado ele não tem competência para tomar decisões por mim. Então, essa é uma coisa que a gente precisa ter
que a gente precisa ter em mente aí também dentro desse contexto. Então, veja, qual é a solução, portanto, para resolver essas limitações? Então, a necessidade de uma atuação mais ativa do setor público nos rumos da economia. A atuação do governo, ela se justifica com duas questões. Ela corrige distorções alocativas e corrige distorções distributivas. Então, o Estado ele pode promover melhorias no padrão de vida da coletividade. Isso inclui várias prestações. Então, atuação sobre a formação de preços. Então, se o Estado não influenciar, por exemplo, no controle do preço de medicamentos, a gente acha medicamento caro. Mas se o Estado não tivesse uma regulação e controle, os medicamentos iam ser mais caros ainda. Por quê? Porque as farmacêuticas querem vender pelo maior prazo, até porque a gente, perto de morrer, a gente paga qualquer preço para sobreviver. Então o Estado vai lá e faz o quê? Influencia o preço dos remédios. E aí corrige distorções, porque se fosse uma sociedade livre, então a farmacêutica poderia vender um remédio de dor de cabeça por R$200 e não por alguns reais aí como a gente compra. Então você vai e corrige. O governo corrige a questão dos combustíveis. A gente acha caro, mas veja, também não é caro porque o governo atrapalha, é caro porque o governo fala e diz, opa, baixa aí. Se não tivesse regulação de preços, consequentemente você teria um preço maior, até porque qualquer dono de posto sabe que seu carro só tem duas opções, ou três, ou você roda com diesel, com gasolina, ou com álcool, ou você não roda. Não dá para botar água no tanque do seu carro e você rodar. Então, você precisa ter uma regulação, porque senão os preços seriam altamente exploratórios. O Estado complementa a iniciativa privada, há várias coisas que o governo privado não faz. Então, esses dias eu estava vendo aí, por exemplo, o governo querendo editar uma medida para privatizar as unidades básicas de saúde. Como que você vai privatizar uma unidade básica de saúde numa comunidade aqui em Monte Carmelo, como Celso Bueno, pequena, sei lá, com 1.000 pessoas, 500 pessoas? Que empresa vai comprar? Que empresa vai se interessar em prestar serviço numa unidade básica, perdida num lugar cheio de gente pobre, com poucas pessoas, num lugar perdido do nada, longe de tudo e longe de todos? Não vai. Quem é que tem que fazer isso? O Estado. O Estado vai lá e ele resolve. O Estado vai lá e ele diz, opa, aqui nessa comunidade, aqui nessa aldeia, aqui nesse conjunto, aqui nesse município pequeno, eu tenho que ter um posto de saúde, do qual o Estado oferece o serviço, porque se depender da iniciativa privada, você não terá esse serviço. Até porque as pessoas talvez não tenham renda, neste lugar talvez talvez não tenha quantidade de pessoas suficiente para justificar. Enfim, você tem toda essa questão. O Estado fornece serviços públicos, compra bens e serviços também do mercado e fornece bens públicos. Então, fornece a estrada. Entendeu? Às vezes eu fico assim, pensa aí, né, se você for de um município pequeno, qual é a empresa que construiria a estrada para o seu município pequeno, que passa, sei lá, 30 carros por dia, uns caminhãozinhos trazendo mercadoria? Que iniciativa privada ia construir a estrada que conecta o seu município a outro município? Nenhum! Porque quando uma empresa ganha concessão ou compra uma rodovia, ela vai comprar uma rodovia de um lugar bom. Ela vai comprar uma rodovia de um lugar que tem um fluxo de trânsito monstruoso para ela ter lucro, para ela ter rentabilidade. Então, nesse sentido, se compreende que mesmo numa economia de mercado, eu tenho que ter um sistema misto, porque eu tenho que reconhecer que o Estado precisa resolver vários bens públicos que precisam ser fornecidos pelo Estado, porque se não tiver o Estado, simplesmente o serviço não existirá. O serviço não existirá. Ok? E aí você coloca a sociedade em apuros, porque você vai ter uma série de dificuldades que precisam ser resolvidas.
Alguma dúvida em relação aí? Alguma pergunta? E por último, nós temos lá o funcionamento da economia centralizada. Funcionamento da economia centralizada. Aí, nesse caso, se considera que o mercado não tem capacidade de resolver os problemas econômicos. Então, eu reconheço, olha, o mercado ele não resolve nada. Quem que vai resolver? O Estado. O governo, o Estado vai ter uma agência de planejamento e o governo que está ali instituído vai fazer as escolhas da sociedade. Então, o mercado não é mais protagonista nesse modelo. Então, a propriedade dos recursos é do Estado, os meios de produção vão ser do Estado, e o Estado vai decidir o que fazer melhor. Então, o Estado realiza um inventário das necessidades da sociedade, faz um inventário dos recursos que ele tem disponível, e ele faz as decisões de escolha para onde alocar. Qual setor é estratégico da sociedade? O que desenvolver? O que não desenvolver? Por isso que, às vezes, quando a gente olha alguns países que foram ditos, entre aspas, aí, socialistas, se a gente pega a Rússia, a União Soviética, a antiga União Soviética, é engraçado que, às vezes, os caras não tinham liquidificador, não tinham micro-ondas, que nos Estados Unidos tinha, mas os caras tinham capacidade de levar um foguete para o espaço. Eles tinham capacidade de fazer uma bomba atômica. Então, porque isso era a prioridade. Então, se pegou os recursos e as energias da sociedade, se alocou num desenvolvimento, por exemplo, de atividades militares, e como não existia mercado, o mercado não decidia nada, ninguém resolveu ali naquele lugar abrir uma fábrica para produzir liquidificador para dona de casa, ou produzir uma máquina de lavar roupa. Então, veja como você tem escolhas. Então, nesse tipo de organização econômica, a produção ela é pública, o Estado toma as decisões, o Estado escolhe o que fazer, o Estado é que dá o destino do ponto de vista alocativo e distributivo. Então, o Estado influencia o preço dos produtos, o preço que são produzidos, inclusive, portanto, o Estado ele afeta o mercado de fatores de produção, ele afeta os preços na distribuição, portanto, ele determina salário, ele determina o lucro da fábrica pública, e ele reparte esse lucro depois com a sociedade em termos de serviços. Então, essa é uma forma de ver a economia e ver como a economia ela funciona de um ponto de vista do qual se considera o Estado um protagonista da gestão dos problemas econômicos, da forma como eles organizam a atividade produtiva. Essa é uma forma de ver como se estabelece uma economia. Alguma dúvida aí, pessoal? Pois bem, não vai dar, eu precisaria de mais tempo, então eu vou deixar um pedacinho dessa apresentação, um pedaço para a aula que vem. Vou fazer aqui esse resumo, porque aí a gente vai entrar em dois conceitos que eu preciso de um pouco mais de tempo, porque a gente só falta meia hora não dá, eu precisaria de mais ou menos 1h10, 1h20, mas isso aí já estava programado. Então, assim, qual é o resumo que a gente tem aqui? O resumo que a gente tem aqui é o seguinte. O que é que a gente tem? A gente tem aqui o seguinte. Qual é a síntese? Então, você tem uma economia mais de mercado e uma economia mais chamada planificada ou centralizada. Então, uma dá prioridade à propriedade privada, outra dá prioridade à propriedade pública. O mercado resolve boa parte dos problemas econômicos e na outra, o Estado resolve boa parte dos problemas econômicos. E aí você tem os exemplos de organização da economia. Então, você tem lá o capitalismo, aí você tem exemplos como Estados Unidos, Japão e por aí vai, Europa, etc. E você teve alguns exemplos numa estrutura mais comunista, que seria a União Soviética, Cuba, você tem Coreia do Norte, em que você tem uma planificação
Hoje podemos dizer que a China, em parte, também é uma economia planificada. Então, isso mostra aí formas de você organizar os sistemas econômicos. E é claro que, em um outro momento, a compreensão do funcionamento de um sistema econômico passa também pela compreensão do funcionamento do sistema político. E logo você vai ter aí certas comparações que muitas vezes podem até fazer sentido e outras não. Por exemplo, a gente sempre acha que uma economia capitalista é uma economia que funciona sobre estruturas democráticas. Depende. Depende. Não é verdade. Depende. Assim como a gente acha que estruturas planificadas também se estabelecem a partir de ditaduras. É muito comum, o próprio Bolsonaro fala, porque é a ditadura na Venezuela, é a ditadura em Cuba, é a ditadura na Coreia do Norte, é a ditadura na antiga União Soviética, é a ditadura mais ou menos, porque há exemplos que me parece muito que a Europa nórdica, você está muito mais perto de uma sociedade que hoje se chamaria de social-democracia, de uma economia muito mais planificada do que uma economia de mercado. Então, eu acho que isso é você ir para um país onde o Estado responde a 60% da riqueza da sociedade, emprega 60% das pessoas, é dona de 60% das coisas, é dona de um monte de fábrica e de indústria. Então, veja que a gente precisa ver aí os vários conceitos do que é. Mas, dentro desses dois exemplos que a gente está vendo, na verdade, nós caminhamos para um modelo misto. Ok? Sempre estamos caindo em modelos mistos, ou seja, reconhecemos a importância do mercado, o mercado é importante para realizar várias atividades, mas também reconhecemos de que o Estado ele tem o seu papel e, portanto, ele precisa entrar em várias questões. Igual agora, não tenha dúvidas de que a busca pela vacina para resolver o problema da pandemia, boa parte das pesquisas estão sendo feitas com recursos públicos. Porque nenhum agente privado vai ser louco de colocar dinheiro em uma coisa que pode não dar certo. Quem vai fazer isso? Os estados. Então, boa parte dos países estão financiando as pesquisas por trás, com recursos, né, com financiamentos de pesquisa, porque isso é o papel do Estado. É o papel do Estado. Agora, há outras coisas que você vê, o Estado não influenciou. Nenhum Estado do mundo, por exemplo, vai ter uma fábrica de roupa. Nenhum Estado do mundo tem uma fábrica de televisão. Certo? Nenhum Estado do mundo tem enfim, coisas que uma fábrica de vestuário, uma loja de departamento. O Estado sempre tem, em geral, coisas estratégicas dentro da sociedade capitalista: estrada, rodovia, porto, aeroporto, o sistema de telecomunicação, enfim, fábrica de equipamentos militares, enfim, são coisas que são sempre estratégicas para a sobrevivência dos estados, dos chamados estados nacionais. Enfim, pessoal, por hoje basicamente seria isso, porque eu tenho uma segunda parte aqui, eu só vou aqui mostrar para vocês, que a gente vai falar desses dois conceitos importantes, que também fazem parte da introdução à economia, mas eu vou deixar esses dois conceitos para a próxima segunda-feira. Aí a gente começa com esses conceitos, depois a gente pula para uma segunda questão, porque esses conceitos são importantes de eu falar. Então, lembrando mais uma vez, nem todo num sistema de educação remota, à distância, parte do conteúdo não tem como eu fazer ele em aula, parte do conteúdo é leitura, é exercício, é compreensão. A economia, eu tenho colocado boa parte das coisas é leitura, o que vocês precisam entender é o lado estratégico da economia. Enfim, eu não uso questões matemáticas, eu não uso nada que vocês precisem recorrer a outras ferramentas, mas aqui o foco é a leitura, a compreensão, a noção crítica de como funciona a sociedade, qual o papel da economia dentro da sua área de atuação, enfim, o que vocês vão enfrentar em termos de sociedade, econômica, de mercado, enfim, é mais ou menos esse tipo de conceituação que eu gosto de deixar claro e gosto de fazer com que os alunos aproveitem isso o máximo possível.
Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento em relação a essa nossa primeira atividade? Ok, então se vocês não têm nenhuma dificuldade, nenhuma dúvida, foi um prazer vê-los. Mais uma vez, eu vou mandar mais uma notificação. Tem alunos que não estão fazendo as atividades, não estão comparecendo às aulas. Educação, assim, não é aprovação automática. Então, a gente precisa percorrer um certo conjunto de conteúdos, a gente precisa ter um certo grau de interação. Eu tenho notado quem tem entrado mais, quem tem entrado menos. As aulas eram para ter 10 alunos, hoje nós tivemos aí 6, então já foi um grande avanço, 6, 7, 6, porque fui eu como professor, né? Então, enfim, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou aí disponível pelo e-mail, pelo Moodle, vocês podem me consultar a qualquer hora que desejarem. Eu gravei essa aula, vou deixar disponível, vou baixar ela aqui, vou deixar disponível no link, para que vocês possam utilizá-la quando necessário. Eu vou disponibilizar o link. E não se esqueçam de começar a fazer as atividades que já estão disponíveis para essa semana e olharem o e-mail que eu passei referente à prova que já está agendada lá no nosso calendário, tá bom? Então, um abraço a todos, uma boa tarde e até a próxima semana.